Oi meninas, tudo bem com vocês? Num dos últimos vídeos do canal eu pedi para vocês deixarem algumas perguntinhas, algumas dúvidas que vocês tivessem em relação a mim. E desde já eu quero deixar um muito obrigada a todo mundo que comentou e que vai fazer parte desse vídeo. Então, bora para as perguntinhas? Bom, a primeira perguntinha foi da Lilian Souza, beijos. Muito obrigada pela pergunta. E a pergunta dela foi: como você consegue conciliar o trabalho, a casa e ainda preparar aulas? Então, Lili, eu acho que é tudo questão de organização. Uma coisa que me ajuda muito é a agenda. Então, todo dia à noite eu sento e escrevo tudo o que eu tenho que fazer no outro dia, o que me ajuda a lembrar, sabe? Não deixar nada pra trás. E eu tenho mais ou menos uma rotina, sabe? Eu sou bem chata com esse negócio de rotina, então eu sempre gosto de seguir minha rotina. E eu tenho um lema, sabe? Um ditado que eu levo pra mim sempre, que é: primeiro os deveres, depois o lazer. Então eu chego em casa do trabalho, eu faço tudo que eu tenho que fazer de casa, depois eu vou fazer minhas coisas de escola e depois eu ainda tenho um tempo pra mim. Então dessa forma eu acabo organizando o meu tempo, otimizando ele e dá tempo de fazer tudo. Então acho que tudo é questão de organização e você ter uma rotina. Outra perguntinha foi da Camila Nodari. Beijo, Camila, obrigada por sempre estar aqui. E ela perguntou assim: fala pra gente sobre erros e acertos na escolha dos armários do apartamento. Se você se arrependeu de alguma coisa, o que mais gostou e o que faria diferente. Bom, aqui no meu apartamento eu tenho um armário nos 2 quartos, né? Aqui no escritório e no nosso e na cozinha. Os armários do quarto, eu acho que eles são bons, assim, não tem nada que eu faria diferente por causa do tamanho. Então eu fico um pouco engessada. Por exemplo, uma coisa que eu queria muito é ter mais sapateiras, sabe? Mais lugar para colocar meus sapatos e também de níveis diferentes, né? Porque os saltos não cabem, então tem que colocar deitado. O Ricardo já me cedeu um pedaço, né, da sapateira dele e uma gaveta, mas são coisas assim que não tem como, que era aquele espaço que a gente tinha e a gente meio que se organiza e no final dá tudo certo. E ela pergunta aqui o que eu mais gostei. Aqui, por exemplo, no escritório, eu acho que eu soube aproveitar bem os espaços, sabe? As prateleiras para colocar roupa de cama, roupa de banho, e fiz também a mini despensa que vocês puderam acompanhar no vídeo de faxina do escritório. E na cozinha também, que eu fiz os armários superiores em L, porque tanto no decorado quanto em outros apartamentos que eu já fui, geralmente as pessoas só colocam armário em cima do cooktop. Eu fiz em L. E essa foi uma briga, porque eu tive que brigar com o meu marceneiro, porque ele não queria fazer. Ele falou que as pessoas iam bater a cabeça. E, gente, não, só se vier uma pessoa muito alta e mesmo assim dá pra ela passar num espaço. Então isso me ajuda muito. E o que eu me arrependo é daquela minha adega. Lá cabem 14 vinhos. E como a gente não é muito de beber, então ficam aqueles espaços vagos. O Ricardo acaba fazendo de armário, então se eu pudesse voltar atrás eu não teria feito ela. Teria feito mais armários. E a minha despensa, porque eu acho que despensa tem que ser assim de fácil acesso. E como meus armários são muito altos, eu preferi deixar ela embaixo. Só que é uma portinha assim pequenininha, ela é bem funda, mas é bem pequena. Eu queria uma despensa maior, mas infelizmente não tem lugar para colocar. Eu tenho até um armário embaixo da pia, mas não sei, eu não acho muito legal colocar embaixo onde fica a pia, sabe? Eu morro de medo de ter barata, essas coisas, então por isso que eu uso só aquele espaço. Então esses são os meus arrependimentos. A terceira pergunta foi da Luciene Dias. Beijos, Luciene. E ela perguntou: você já pensou em morar fora do país? Se sim, qual? Não, gente, eu nunca pensei em morar fora do país. Na verdade, quando eu era mais nova, eu tinha a cabeça bem fechada. Eu pensava assim: ai, gente, se eu nasci aqui no Brasil, é porque é pra eu morar aqui. Eu tenho que valorizar o país onde eu nasci. E eu nunca tive vontade, sabe, de morar fora. Mas hoje, com a minha idade, com o YouTube, eu abri muito a cabeça e eu olho pra trás e penso que eu perdi a oportunidade, sabe? Que eu poderia ter sim, sei lá, feito um intercâmbio, que eu acho que seria bem bacana, uma bagagem mesmo. Mas hoje eu não faria isso. Não porque eu acho que eu já esteja velha, eu acho que não tem idade pra isso. Mas eu acho que eu já tenho uma vida meio estável, sabe? Eu já sou casada, sou concursada, já tô pensando em ter filhos. Então acho que não seria um momento. Hoje eu só viajaria mesmo, mas morar eu não moraria não. A outra perguntinha quem me fez foi minha amiga Ariane Teles. Beijo, Ariane. E ela me perguntou: como você e o Ricardo organizam o orçamento para viagens, já que viajam todo ano? Escolhe para onde vão primeiro e depois calculam os gastos, ou poupam todos os meses e depois encaixam a viagem no orçamento? A gente sempre tenta encaixar a nossa viagem no orçamento. É claro que um dia eu quero ser dessas que fala: não, esse ano eu quero ir pra tal
mas no nosso momento atual não tá dando. Então a gente sempre vê o quanto a gente tem e tenta encaixar a viagem de acordo com o nosso orçamento. Por exemplo, viagem de fim de ano, vocês sabem que eu amo ir pra praia. Então eu começo a pesquisar passagens para vários lugares do Nordeste e vou para aquele destino que esteja mais barato na época. E como a gente se planeja, a gente faz assim. Todo o nosso 13º e as nossas férias, tanto o meu quanto do Ricardo, é para viagem de final de ano. Então, por mais que às vezes a gente feche a viagem, sei lá, no meio do ano, mas no comecinho a gente tenha que dividir ou pegar de uma reserva, depois sempre a gente repõe. E viagem de meio de ano, geralmente é uma viagem mais em conta, uma viagem de carro, aí às vezes a gente divide o hotel e vai juntando mês a mês, é assim que a gente faz. A próxima perguntinha foi da Silvana Santos. Beijo, Silvana! E ela também perguntou sobre viagem. Quando você viaja, já está tudo pago ou usa um cartão de crédito? Bom, como eu falei pra vocês, às vezes a gente usa o cartão de crédito sim, porque como 13º e férias é só no final do ano e geralmente a gente viaja logo em janeiro, dá pra esperar pra fechar tudo ali em dezembro quando a gente recebe. Então, às vezes, a passagem aérea e o hotel a gente divide, ou a gente pega de uma reserva, mas quando a gente recebe lá no final do ano, a gente repõe. Mas tudo que a gente gasta lá, por exemplo, na viagem, é tudo à vista. A gente junta o dinheiro, ou a gente separa um pouquinho das férias, um pouquinho 13º para gastar lá, mas a gente não costuma usar cartão de crédito não. Só quando a gente quer fechar a viagem bem antes mesmo, mas aí é só o hotel ou a passagem aérea e depois a gente dá um jeito de repor, porque a gente vai pegando das nossas economias para pagar, sabe? Depois a gente repõe. Ou a gente vai juntando todo mês, depende das férias, depende da viagem, mas a gente não gosta muito do cartão de crédito nem para as coisas do dia a dia. A gente só tem cartão de crédito mesmo para isso. Pra quando é uma viagem mais cara e a gente quer dividir enquanto o dinheiro das férias e do 13º não chega. A próxima perguntinha foi da Nathalie Nunes, minha conterrânea aqui de Uberlândia. Um beijo, Nathalie. E ela perguntou assim: queria saber se vocês desistiram da academia. Não estou vendo mais nos vlogs. Sim, Nathalie, desistimos. Aliás, desistimos não, porque o Ricardo continua firme e forte. Eu desisti. Na verdade, eu nunca fui muito fã de academia. E aí, de tempos em tempos, me dá uma vontade de ir. Eu começo a ir, eu paro. Mas o que aconteceu mesmo é que, como vocês souberam, né? Eu fiquei grávida e perdi o meu bebê. E na época, gente, que eu não sabia que eu tava grávida, eu tava fazendo uns exercícios muito pesados. Não era nem na academia, era em casa mesmo. E por mais que minha médica tenha me tranquilizado, falado que não tinha nada a ver, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu tava fazendo aquele Q48, que ele é bem intenso, tá? Bem rapidinho, exercício bem rapidinho, mas muito intenso. Então eu fiquei muito com isso na cabeça e aí eu comecei o sangramento nessa época. Então eu morro de medo de estar tentando engravidar e tá fazendo exercícios puxados e perder de novo. Então, por enquanto, eu não tô indo, não. A próxima pergunta é da Andresa Passos. Beijos, Andresa. Ai, ela me deu uma bronca que ela falou que me adicionou no Facebook e eu não aceitei. Mas pronto, a Andresa já tá aceita lá. O que acontece é que eu praticamente não uso o Face. Eu só uso o Facebook, gente, pra duas coisas. Pra postar as fotos no Instagram, deixar guardado. Ou fotos de viagem, porque vai que eu perco do celular ou do computador, então tá lá guardado. E pra não esquecer de aniversário, mas já te aceitei lá, tá bom? E a perguntinha dela foi: como você geralmente organiza seu tempo? Sou professora também, trabalho meio horário, mas não consigo fazer meu tempo render com trabalho, estudo e afazeres domésticos. Então, assim como eu respondi na pergunta anterior, eu acho que é tudo questão de rotina e organização. Então eu faço assim, eu já trabalho de manhã, né, já elimino aquilo da minha vida, daí eu chego, faço almoço e dou uma organizada na minha casa. Coloco tudo no lugar, arrumo as coisas do almoço. Depois eu vou fazer minhas coisas de escola. Então, por exemplo, todo dia eu faço diário, que é para não acumular. E uma vez na semana eu faço o planejamento e organizo as atividades. E aí depois eu tenho o tempo todo para mim. Mas é claro, gente, que vale lembrar que eu não sou aquela dona de casa neurótica com limpeza. Porque eu sei que tem muita gente por aí que limpa a casa todos os dias. Por exemplo, a Dai, minha amiga, beijos. Eu sei que ela varre e passa pano todos os dias na casa dela e eu admiro muito, mas eu não sou dessa, gente. Eu não sou neurótica com limpeza mesmo. Eu faço a minha faxina na quinta e aí a casa fica limpinha, cheirosinha o fim de semana inteiro, sexta, sábado e domingo. Aí na segunda eu já sinto que precisa passar uma vassoura, sabe? Aí eu passo segunda, terça não e passo na quarta e quinta faxina e vai assim. O que eu faço é organização, eu tenho mania de organização. Eu acho que se eu colocar tudo em ordem já dá aquele ar de limpeza, de casa organizada. Então eu não sou muito de ficar limpando,
detalhando, não. Então, quando é pra organizar, eu organizo rapidinho, faço minhas coisas de escola e ainda tenho meu tempo. Mas é aquilo, eu posso chegar da escola, posso chegar do trabalho cansada, com sono, mas eu não durmo, gente. Não descanso enquanto tiver tudo em ordem. Depois que tá tudo em ordem, aí sim eu vou ter o meu tempo. E aí eu acho que dessa forma dá pra aproveitar o dia e o dia rende bem mais. E ela também fez outra perguntinha. Moro num apartamento na mesma planta do seu e penso que quando vierem os filhos será difícil morar num lugar tão pequeno. O que você acha disso? Pretende no futuro se mudar para um lugar maior? Minha vizinha cria trigêmeos nesse apartamento e é uma loucura. Bom, gente, eu acho assim que tudo depende da condição das pessoas. Tem pessoas que não têm condição nenhuma e cria 2, 3, 4, até 5 filhos num apartamento até menor do que o nosso. Então, eu acho que isso não faz assim muita diferença. Claro que quanto maior, quanto mais condições você tiver, melhor. Mas se você não tem, eu acho que isso não é empecilho. Mas a gente aqui, eu e o Ricardo, a gente acha que dá bem pra ter um filho aqui nesse apartamento. Mas quando a gente for pra ter o segundo, a gente já quer morar em outro lugar. Mas é uma briga, porque o Ricardo quer muito morar numa casa que ele ama e eu morro de medo. Eu quero muito ir pra outro apartamento maior, sabe? De 3 quartos, que tem uma sacada. Então a gente ainda não sabe, mas isso é mais pro futuro, mas a gente pretende sair daqui sim. A próxima perguntinha foi da Diane Rodrigues. Um beijo, Diane. E ela perguntou: quando você pretende vir para o Rio de Janeiro? Então, não sei se vocês sabem, mas eu já fui para o Rio de Janeiro há muito tempo atrás, lá em 2011. Mas a gente quer muito voltar sim, porque a gente não conheceu muitas coisas, a gente só conheceu algumas praias e o Cristo. Então a gente ainda quer ir no Corcovado, em vários outros pontos turísticos da cidade, mas eu não sei quando. Talvez, spoilers, esse ano, mas não é certeza. Ela também perguntou: tem algo que você achava que seria de um jeito antes de casar e depois viu que era completamente diferente? Tanto no relacionamento quanto na rotina de dona de casa que trabalha fora? Gente, essa perguntinha eu fiquei pensando muito tempo nela. Eu confesso que eu acho que, pelo menos no relacionamento, eu não achei que alguma coisa seria diferente, não. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu acho que é porque o Ricardo, a gente namorou muito tempo antes de casar, a gente namorou quase 7 anos. Então a gente se conhecia muito bem. E além disso, eu ficava muito na casa dele, tipo de final de semana, de quinta a domingo. Então foi meio que um pré-casamento, sabe? Eu fui conhecendo ele. E o Ricardo, gente, é uma pessoa assim super fácil de lidar, de conviver, sabe? E ele não mudou, porque muita gente falava: ah, porque ele te ajuda? Agora que ele faz isso, depois de casa você vai ver que vai mudar e tudo. E não mudou, gente. O Ricardo, graças a Deus, eu dei muita sorte. Então ele me ajuda. Ele não é daqueles maridos folgados que senta, fica esperando comida, fica esperando fazer as coisas. Então eu dei muita sorte com isso. Então no relacionamento eu acho que nada assim, eu esperava e mudou. E já em relação à casa, também não, porque é engraçado que na época que eu ia casar, na época de noiva, eu acho que eu tinha muita expectativa em relação ao casamento, à festa de casamento e ao vir morar aqui, sabe? A ter a minha casa. Mas eu nunca tive muito aquela expectativa: nossa, será como que vai ser? Será que vai ser difícil? Ou será que eu vou dar conta de cozinhar? Não, nunca pus muito peso em cima disso. Então por isso que eu acho que foi bem tranquilo. Eu fui aprendendo as coisas devagar e encaixando e criando nossa rotina. Então acho que a gente não teve assim nenhuma dificuldade não, graças a Deus. Próxima perguntinha da Rafaela Câmara. Beijo, Rafaela. E ela perguntou se eu tenho vontade de viajar para o exterior e se sim, qual a primeira opção e se vocês já planejam isso. Eu até gravei uma tag sobre isso, vocês não viram, vou deixar aqui abaixo. Mas já adianto que sim, eu morro de vontade de ir para vários lugares. Mas eu acho que assim, aquele destino, nossa, que se eu pudesse eu viajaria hoje, é pra Europa, assim, Paris, Londres, Amsterdã. Eu faria tipo um roteiro por ali, mas não tem nada planejado não. Eu até queria muito viajar o ano que vem, porque eu e o Ricardo a gente vai completar 10 anos juntos, mas não sei se vai dar. E como vocês sabem, né, gente, já tô querendo neném, e aí não sei se eu vou estar barrigudinha ou se já vai ter neném, como que vai ser. Então acho que a gente vai deixar um pouquinho depois. Eu queria muito viajar pra Europa antes de ter filhos, mas, gente, quando a vontade, quando o desejo de ser mãe chega, não tem como. Então, eu prefiro deixar a viagem para depois, quando ele já estiver mais grandinho, ele ou ela, não sei, né? E aí deixar com os avós, com a minha irmã e viajar para Europa. Mas, por enquanto, são esses os planos.
Sara Milena também me perguntou, beijo Sara, e ela fez uma pergunta polêmica. Ela perguntou assim: você casou virgem? E o que pensa sobre casais que decidem esperar o casamento? Não, eu não casei virgem, não tem nenhum problema em falar nisso. E o que eu penso, gente, desses casais, eu não penso nada. Eu sou daquele tipo de pessoa, gente, que não gosta de julgar. Eu acho que cada um sabe da sua vida. E se pra pessoa é importante casar virgem, seja por ela mesma ou por questões religiosas, eu super respeito. Eu acho que cada um tem que tomar as suas próprias decisões. E a última perguntinha foi da Isabela, beijo Isabela. E ela perguntou: como você faz para ter um bom relacionamento com a sogra? E quais dicas você dá para melhorar a convivência? Bom, na verdade eu não faço nada, porque minha sogra, gente, graças a Deus, é um amor, não tô puxando saco. Minhas cunhadas podem confirmar isso, porque a gente teve muita sorte, gente. Minha sogra, ela teve 3 homens, né? Então tinha tudo pra ser aquela sogra ciumenta e tudo, mas ela não é, gente. Ela é um amor desde o começo, desde quando eu conheci ela. Ela me tratou super bem, a gente se dá super bem. Claro, cada um, né, respeitando uma a outra, mas ela não tem dessas coisas de invadir nossa privacidade ou de querer se intrometer. Então a gente se dá super bem. Mas se eu pudesse dar uma dica, gente, é sempre o respeito. Você que é namorado ou casado e não se dá muito bem com a sua sogra, você tem que ter em mente que ela é mãe do seu namorado ou do seu marido e isso não vai mudar. Ele pode terminar com você, vocês podem se separar, mas a mãe dele vai continuar na vida dele, gente. É a mãe dele. Então você tem que respeitar. Você não precisa gostar dela, precisa amar ela. Mas uma coisa que eu falo, gente, não tenta ficar fazendo picuinha, jogar seu marido ou seu namorado contra a sua sogra, porque não vai dar certo. E pra sogra, a dica que eu posso dar é tentar respeitar. Por mais que você não goste, né, daquela pessoa que o seu filho escolheu pra ser, né, a namorada dele ou a esposa dele, você tem que respeitar. Porque ele ama ela e pronto. Então você tem que respeitar a privacidade, a intimidade, tentar não ficar se intrometendo. Eu acho que tudo é questão do diálogo, sabe, gente? Eu acho muito importante, desde o começo, vocês tentarem dialogar. Não precisa conviver, sabe, serem melhores amigas, mas, né, ter um bom relacionamento, assim, pelo menos de respeito. Agora, se realmente não deu, você já tentou de tudo, a sua sogra é muito difícil, aí eu acho que é importante manter um pouquinho de distância, porque não dá, sabe, gente, toda vez que se encontrarem, ficarem, sei lá, brigando, discutindo, se desrespeitando, então acho que é melhor afastar, não afastar o seu marido. Seu marido vai continuar sendo filho, se ele quer ir lá, ele vai, você fica na sua e pronto. Eu acho que é dessa forma que tem que ser. Mas eu acho que o diálogo desde o começo é muito importante ter esse relacionamento, gente. Ainda mais se você casar por ter filho. Imagina você não dá bem com a sua sogra, né? Então eu acho muito importante. Graças a Deus eu me dou super bem com a minha sogra. Bom, gente, então essas foram as perguntinhas do Amanda Responde. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre mim. E em breve eu gravo mais esse vídeo, tá bom? E se vocês gostaram, clique em gostei. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui abaixo. Beijos, tchau!